Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, queridos educadores, queridas educadoras, reverências, muito obrigado. É uma grande alegria encontrar você aqui no nosso canal. Nós que estamos aqui para falar sobre educação. Quero deixar também um grande abraço aos amigos educadores da CETI-UNE do Brasil e também aos amigos da Superintendência das Atividades dos Educadores, aí coordenada pelo preletor Luiz Gomes e toda uma equipe maravilhosa de amigos, de amigas, que fazem um trabalho grandioso em todo o Brasil a respeito da educação. Aliás, se você está chegando pela primeira vez na CETI-UNE, muito bem-vindo, e com toda certeza, você que trabalha na área de educação, vai ser abraçado por uma equipe grandiosa. Aliás, como é que está o desafio aí da educação na sua escola, na sua sala de aula? Nós estamos vendo que realmente parece que os problemas se avolumaram, né? Muitos jovens, até mesmo crianças, adolescentes, passando por problemas de depressão, de crises de ansiedade. O que é que nós devemos fazer perante tudo isso? Claro que você encontra aí uma gama de palestras maravilhosas, incríveis, não é? Que foram justamente feitas para trabalhar esses temas importantes sobre a área de educação. Você encontra aí no nosso canal do YouTube, você pode visitar o canal, você pode encontrar um tema que você necessite ou até mesmo conversar com a gente pelos nossos canais da CETI-UNE. Entra aí no nosso site sni.org.br/educadores e você vai encontrar então a possibilidade de conversar diretamente conosco, tá bom? Bom, hoje, na verdade, o nosso tema aqui, eu estou até trazendo aqui o meu notebook, onde está escrito a linguagem estética e educação, nós vamos falar sobre justamente a questão da estética. Bom, parece que uma palestra um pouco assim, ou uma fala um pouco intelectualizada, mas a estética tem tudo a ver com a nossa prática educativa. Do ponto de vista que eu vou tratar aqui com vocês, do ponto de vista da filosofia, da religião da CETI-UNE, vocês vão ver que realmente essa questão da estética é extremamente importante. Aliás, a escola, ela precisa ser de fato reinventada, não é? Ela foi feita por uma época, por um momento, né, por um momento da industrialização, momento que precisava se produzir, né, cada vez mais pessoas, porque é um modelo de produção, modelo de fábrica, né, produzir pessoas para trabalharem dentro das indústrias. E agora nós estamos vendo um modelo modificando através da automação,
automação que está invadindo absolutamente tudo, né? Chegou primeiramente nas indústrias, né? Chamadas também de fábricas, depois avançou agora para as nossas próprias casas, daqui a pouco para os carros, e até mesmo uma parte da automação do nosso próprio cérebro, da nossa própria mente. Preste atenção nisso, não é? Porque a partir do momento que se criam robôs, que chamados aí de inteligência artificial, mas na verdade são robôs que ocupam uma parte do nosso próprio trabalho, da nossa própria memória. Isso é um avanço dentro do corpo humano, que é justamente chegar até o ponto de vista cerebral, né? As máquinas foram, na verdade, imitando o próprio corpo humano, imitando inclusive seres da natureza, né? Alavancas, mão mecânicas, até tem esse nome, não é? Até chegar justamente nessa parte do computador, da reprodução da memória em máquinas, é o que nós estamos assistindo agora. Então a escola precisa se reinventar, precisa criar uma nova estética, uma nova forma de apreciar as coisas, de ver as coisas, uma nova forma de relacionamentos, de desenvolvimento de relacionamentos humanos dentro da própria escola, que é o espaço que a escola tem, uma vez que esse espaço de transmissão de conteúdos está sendo ocupado pelas máquinas, ou seja, pelos ambientes virtuais, claro, pelos humanos que estão gravando suas aulas, deixando disponíveis aí nos próprios canais, no próprio YouTube mesmo e outros canais, onde você encontra esses conteúdos que estão sendo transmitidos. Então, qual é o espaço da escola? Qual é o espaço da educação dentro desse ambiente em que aquele papel de transmitir um conteúdo já não está exclusivamente na mão de um professor, de um educador que está lá falando o seu conteúdo? Está justamente no desenvolvimento do ser humano como um todo. Isso desde lá do infantil, porque tudo bem, você pode dizer não, mas a alfabetização, por exemplo, os anos iniciais, né? Aquele início lá do jardim, ou alguns chamam de prezinho, de jardim, do infantil, da área do infantil, ainda cabe muito o papel do professor ali, daquela educadora que está trabalhando com aquela criança, extraindo as potencialidades daquele ser. Porém, né, com o avançar, né, da idade, nós chegando ali no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, a partir do sexto, sétimo, oitavo, ensino médio, estamos sendo substituídos pelo campo virtual. Então, a gente precisa trazer esse papel importante da escola, ou renovar esse papel importante da escola, seria melhor assim, justamente trazendo à escola, ou para a escola, esse campo de pesquisa, de investigação, de desenvolvimentos sociais, de desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades socioambientais, e que por detrás disso está carregado os conhecimentos científicos que a sociedade desenvolveu, que a humanidade desenvolveu ao longo, então, da sua experiência, ok? Bom, na verdade, vamos falando de estética, né? Eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz, acabei buscando lá no InfoEscola. Esta expressão, né, ela nasce em fontes gregas, né? Aesthesis, de estética, né? Que denotando, então, a ideia de percepção, de sensação. Como é que você percebe as coisas? Como é que as coisas impactam você sensorialmente? Então, as pesquisas, né, concretizadas nesse campo têm por meta atingir, então, a natureza dos juízos, né, e da intuição sobre o belo. Como é que nós sentimos o belo? Olha que coisa bacana, não é? Porque quando você está diante de um aluno, quando você está diante de uma outra pessoa, você está tendo uma relação, na verdade, né, de estética, ou seja, como é que você avalia aquela pessoa, né? Como é que você observa aquela pessoa, né? Então, a intuição sobre o belo, compreender como agem os sentimentos na interação com os eventos estéticos. Porque quando eu falo estético, eu não estou falando só de designer, né? Entrei num ambiente bonito, uau, olha só que coisa bela, como é que eu me sinto dentro, por exemplo, de um museu, ou dentro de uma casa antiga, ou dentro de um ambiente todo decorado. Então, por detrás disso tem sim uma estética, né? Como é que eu olho, por exemplo, um objeto, seja um vaso, um quadro, um carro, né? Que sensação ele me traz. Mas aqui nós vamos pensar no ponto de vista da estética, da linguagem e da observação do próprio ser humano. Como é que a gente observa o ser humano? Como é que eu reajo diante, né,
de um ser humano. E ali está lá, né? Compreender como agem os sentimentos na interação com os eventos estéticos, assim, né, como pretendem analisar, ou essa área, né, pretende analisar os mais diversos estilos artísticos e modalidades de produção. Tá? Da mesma forma, a estética também se ocupa do feio, da ausência do belo. E essa especialidade, a estética é uma especialidade filosófica, veja que interessante, que justamente visa a investigar a essência e a beleza das artes, né, e as bases das artes, na verdade, né? Vamos compreender assim as emoções, os juízos, as ideias que despertam em nós a arte, mas aqui a arte como um todo, não é? É a capacidade do ser humano, nossa, de ver alguma coisa, de enxergar alguma coisa, o impacto que este símbolo que está diante de mim causa em mim. Para isso, então, eu vou utilizar um livro que é A Verdade da Vida, volume 32, que é justamente Peças Teatrais Sacras. Pouca gente, mesmo dentro da Seicho-no-ie, cita este livro, mas eu particularmente gosto muito desse livro, principalmente da parte do prefácio dele, onde o próprio professor Masaharu Taniguchi vai falar sobre natureza, vida e arte. E nesse texto, então, A Verdade da Vida, vou repetir, tá? Volume 32. Se você quiser adquirir o livro ou outros livros da Seicho-no-ie, você pode entrar na nossa livraria virtual, sni.org.br/livraria virtual, ou na própria página principal do nosso site, você tem lá um link para você ir até a livraria. E esse 32, ele tem, então, o início, o prefácio, que é toda uma discussão filosófica a respeito da natureza, vida e arte, e depois tem as peças sacras, que se você ler com bastante calma, você vai tirar muito ensinamento dessas peças sacras escritas pelo professor Masaharu Taniguchi. Então, ele vai dizer justamente, ele começa fazendo uma provocação, dizendo, a arte exprime o quê? Então, vejam que a discussão dele vai pelo campo da estética, não é isso? Obviamente que a fala, a poesia tem por detrás toda uma linguagem estética, né, que a gente reconhece através dos poemas, através daquilo que está sendo falado, da forma como está sendo falado, da forma como o poeta, o escritor escreveu aquele texto, desenvolveu aquele poema. Isso tudo tem por detrás uma estética. E isso é importante na própria linguagem do ser humano, na linguagem da minha fala, e veja que interessante, para nós da Seicho-no-ie, a fala não é só aquilo que sai da minha boca que eu estou aqui falando e vocês estão ouvindo. Pensamento, a própria fala e a expressão corporal, a expressão fisionômica, faz parte também da nossa fala. Então, é também conteúdo da estética da linguagem, a forma como eu olho, como eu vejo, como eu transmito as minhas expressões, aquilo que eu falo, como eu escuto também, obviamente, porque a estética está também na observação do objeto, do outro. Vejam só que importante isso. Então, quando a pessoa tem um vocabulário, eu não digo rebuscado, né, mas apropriado, quando ela tem uma linguagem apropriada, seja pela fisionomia, seja pela forma como ela fala, de maneira elegante, de maneira carinhosa, afável, amorosa, compreensiva, ela está fazendo com que aquele que observa, não é? Ou seja, vocês estão nesse momento me observando, faz com que a sua observação ganhe vida. Esse é uma das questões importantes da estética do ponto de vista da Seicho-no-ie, porque só podem se comunicar dois objetos dentro da questão da estética, na ótica da filosofia da religião da Seicho-no-ie, quando esses dois objetos interagem a partir da vida. Vocês vão entender o que eu vou falar, o que eu estou falando, na verdade, um pouquinho mais adiante, tá bom? Eu acabei avançando um pouquinho, mas vamos lá. Então ele diz, a arte exprime o quê? Dizem alguns que a arte exprime a natureza, incluindo-se a vida. Já houve quem afirmasse que a arte consiste em observar atentamente a natureza e descrevê-la tal como ela é. Segundo esse ponto de vista, o que significa a natureza?
E aí o professor Masaru Taniguchi vai falando de alguns autores que ele conhece, autores japoneses, que procuraram então exprimir através da música, através da poesia, sons dos pássaros, dos riachos, sons da própria natureza. Então ele diz que este campo, né, que é o campo justamente da arte, tem este aspecto de poder observar a natureza e exprimi-la a partir das várias linguagens artísticas. Só que ele entra depois numa comparação com o estudo científico. Ele vai falar, o estudo científico da natureza, então, consiste em observá-la atentamente e registrar os fatos constatados. Então, eu vou observar, por exemplo, o comportamento de um determinado animal, eu vejo se esse comportamento se repete em outros animais, então eu tiro conclusões universais. Por exemplo, uma onça jaguatirica tem esse tipo de comportamento. Então, essas onças jaguatiricas, estejam elas na região A, na região B, na região C, elas vão se comportar desta maneira e eu procuro tirar, então, uma universalidade da minha observação, ok? Então, a expressão artística da natureza consiste em observá-la atentamente e descrevê-la, tal qual a ciência. Porém, qual é a diferença, né? Ambos partem da observação, ele diz, né? Então, tudo nosso é observação. Vocês estão me observando agora, observando a forma com que eu falo, observando aquilo que eu estou dizendo. Isso é uma relação entre mim e vocês, né? E você que está aí, entre mim e você, nós estamos tendo um contato, na verdade, uma relação em que você, então, parte para a observação. Se você é um cientista, né, vamos supor, um médico, vai procurar me observar de uma determinada maneira. Vamos pegar todos os seus exames aqui, vamos ver quanto você tem de lipídio, quanto você tem de gordura, quanto você tem, né, do hormônio estrógeno, de testosterona, disso, daquilo, tal. Faço uma observação científica, uma análise científica, e pego esta análise científica e comparo com outros, por exemplo, homens da minha idade. Então, eu vou pegar lá, nessa faixa etária, por exemplo, você tem que ter tal quantidade de hormônio X, tal quantidade de vitaminas, tal no corpo, tanto assim, por quê? Porque a ciência observou várias pessoas nessa idade e chegou à conclusão que a média de tais elementos do corpo tem que estar nesta faixa A, B, C, D ou E, ok? Nesse nível tal, né? Então, a observação científica é precisa e o que se comprova através dela tem validade universal. Percebe o que eu falei agora, né? Então, ele vai dar vários exemplos aqui de que forma a ciência vai fazer uma observação, vai tirar conclusões e vai procurar fazer com que essas conclusões, procurar não, né? Vai desenvolver essas conclusões justamente para que exista, então, uma universalidade, né? Então, ele vai falar, já na observação da natureza, tá? Entendam a natureza como um todo, né? Pode ser um quadro, pode ser uma pessoa, pode ser a própria natureza, né? Ele diz, já na observação da natureza, sob o ponto de vista artístico, não se pode recorrer a nenhum instrumento de medição ou estudo. Por isso, em vez de usar os termos medir, né, nós vamos medir, que tem conotação de objetividade e precisão, usam-se os termos como contemplar e sentir. Eu vou sentir a natureza, eu vou contemplar a natureza. Eu vou contemplar você, eu vou sentir você, né? Eu não vou medir você. Medir é do campo da ciência. Contemplar é do campo da arte e da própria linguagem, não é? Então, ele diz, e contemplar e sentir, que tem conotação de subjetividade. Então, nós estamos comparando aqui a objetividade com a subjetividade. A objetividade vem do campo da ciência, tem que ser objetiva, não é isso? Medi vários, né? Constatei que aquilo se mantém em vários aspectos diferentes, em vários locais diferentes. Simples, ó, força da gravidade. Está aqui, ó. Se eu pego um livro, eu solto o livro, vai cair. Esteja você aqui, se eu estivesse aqui no Brasil, eu estou aqui em São Paulo, no estúdio da Seitoné, aqui no Jabaquara. Se eu estivesse no Japão, eu fizesse, ia cair. Se eu estivesse na África, né, em Angola, ia cair. Obviamente, então, eu observo isso objetivamente. Eu posso tirar uma conclusão. A gravidade
existe força da gravidade, aí tem até uma fórmula por detrás disso, né? Não vamos chegar à fórmula aqui, não é? Aí o professor Masaru Taniguchi nos provoca dizendo, bom, mas a observação do ponto de vista artístico, né, do ponto de vista da estética, então, ela tem uma conotação subjetiva. Subjetiva significa a parte do sujeito. Então, você tem a objetiva e a subjetiva. A subjetiva é a parte do sujeito, então parte da avaliação do sujeito. E como nós somos diferentes porque nós tivemos experiências de vidas diferentes, tivemos pais diferentes, momentos diferentes de lazer, de alegrias, de tristezas, fomos então forjando a nossa personalidade, o nosso caráter, e essa personalidade pôs uma lente em nós. E a gente acaba lendo o mundo a partir desta lente individual. Tanto é que, por exemplo, você pode até observar um quadro junto com 10 pessoas, o mesmo quadro, e as 10 provavelmente terão pontos de vista diferentes, observações diferentes, sentimentos diferentes, porque somos diferentes. E é isso que é belo, né? A beleza está justamente nas nossas diferenças. Então ele diz, e referindo-se ao ato de exprimir o resultado da observação, disse então representar. Então eu vou representar a natureza a partir de um quadro. Eu vou representar a natureza a partir de uma música. Eu vou representar o ser humano a partir de um quadro. Eu vou representar o ser humano a partir de uma música, por que não? E é assim isso é belo, não é? É assim que se faz a arte. Então, eu não sei se fica claro para vocês, mas eu acho isso muito bonito, porque você para pensar, por exemplo, se você pegar um relatório de observação científica do ser humano, dá para você imprimir em papel e em letras, né? Dizendo, né? O ser humano tem tanto de altura, tem rim, fígado, tal, dentro do corpo dele tem o sangue, tem tantos hemácias, tantos glóbulos brancos, tantos isso, tanto aquilo, quanto glóbulos vermelhos, as hemácias, né? Tem tanto de lipídio, tanto de gordura, tá lá. Agora, do ponto de vista artístico, da subjetividade, da observação da estética, mas é uma coisa maravilhosa. Sai poemas, sai quadros, por exemplo, e o artista pinta aquele quadro de uma maneira totalmente diferente de um outro artista, né? Ele vai perceber coisas que o outro não percebe. Você vai observar e percebe coisas que uma outra pessoa não percebe. É uma coisa fantástica. Então ele vai justamente nos provocar sobre este ponto de vista. E você, né, que é educador, educadora, vá pensando já na observação do seu próprio aluno, da forma como você conduz o seu trabalho na própria escola, da própria escola como ela se organiza. Vamos pensar já deste ponto de vista que eu trouxe aqui para vocês. Será que não está na hora de a gente abandonar, deixar de lado aquela escola que era feita para produzir pessoas, né, um atrás do outro, para produzir, para ir para a produção mesmo? Será que não está na hora de a gente vislumbrar uma sociedade totalmente diferente, onde haja participação, cooperação, coexistência, harmonia, amor, respeito e viver isto dentro da própria escola? Isso é uma virada estética. É uma virada totalmente estética. Pensem na beleza que vai ser você entrar numa escola, e eu conheço escolas assim, hein? Eu conheço escolas assim, onde você entra e vê as crianças se respeitando, brincando umas com as outras, os professores tranquilos trabalhando, a escola funcionando, né, em torno de um objetivo claro, como se a gente estivesse antecipando um futuro, não é? Faz de conta não, né? Eu quero uma sociedade deste jeito, cooperativa, amorosa, serena. Então eu vou fazer isso dentro da minha escola, dentro do meu espaço escolar. Que desafio! Mas é um desafio de todos, não é um desafio só de uma única pessoa. Mudar todo um paradigma escolar é um desafio grande, mas é possível. Continua então aqui no prefácio, o professor dizendo o seguinte, né? Não importa quais sejam os dados científicos de uma flor. Então, vamos supor, ele diz aqui que você está observando uma flor, tá?
Não importa os dados científicos dessa flor, ela sempre nos atrai com algo que podemos chamar de vibração da vida. E aqui ele entra num campo interessante. Nós da Seidjoné partimos do princípio que nós somos, acima de qualquer coisa, vida. Vida não é corpo em movimento. Significa que habita em nós a vida grandiosa do universo. Alguns chamam de Deus, outros de Alá, outros de Buda, outros talvez podem chamar de Tupã. Não importa. O que importa aqui é que nós estamos dizendo que habita dentro de nós algo grandioso que nós denominamos vida, que está vibrando. Que mesmo depois que este corpo, né, físico desaparecer, esta vida permanecerá e ainda mais, permanecerá a sua individualidade, a consciência da sua individualidade. Eu, como Marcos, vou ter consciência de mim mesmo após o desaparecimento deste corpo. É assim que nós acreditamos e você também vai passar por essa experiência. Neste caso, né, ele diz, um instrumento de medição, vamos voltar um pouquinho, ele está se referindo aqui à observação de uma flor, né, apreendendo desta flor o que nós chamamos de vibração da vida, ok? Então, você imagina você quando observa uma flor, que sentimento ela traz para você? Uma rosa bonita, né? Qual é o sentimento que ela traz? Eu gosto muito de azaleias, minha mãe, ela estimulava a gente, né, eu e meus irmãos, a plantarmos a azaleia, a regar todo dia, para ela florir. Olha que bacana, né? Eram 3 tipos de azaleia, eu e meus 3 irmãos, nós somos em 5, mas isso ela fez, que eu me lembro pelo menos comigo, com meus 2 irmãos mais novos que eu, e a gente então plantava e ficava aquele amor àquela planta. Aquilo tinha uma sensação maravilhosa, uma conexão com aquela azaleia incrível. Assim como as hortênsias, minha mãe gostava de hortênsia, então toda vez que a gente vê uma hortência, olha, a gente pensa, né? A minha esposa Patrícia, olha, sua mãe gostava tanto de hortênsia, né? Então veja que observação, e ele está se referindo a essa observação. Então ele diz, neste caso, um instrumento de medição é a nossa própria vida, vida com V maiúsculo, né? Então é a vida que está observando a vida, entrando em contato com a vida do outro ser, aqui no caso ele diz a flor, e daí você tem o quê? Um sentimento, uma sensação. Um ser vivo, um ser vivo, vibra em contato com outro ser vivo. E isso que produz a atração que a flor exerce em nós. Olha, é uma coisa belíssima isso. É um contato da vida da flor com a minha própria vida. E ele vai dizer, né? Quando apreciamos a beleza de uma flor, não estamos pensando nela em termos de átomos, né? Prótons, elétrons, etc. assim, né? Mas sim vibrando em contato com a vida que dispôs os átomos em determinada ordem e fez surgir a flor. É com o arquiteto, né, da flor que nós estamos tomando contato. Quando a gente vê uma obra de arte, vê um quadro, por exemplo, no fundo você está tendo um contato com a vida daquele autor, daquele artista, daquela artista. Então quando você olha, né, Anita Mafaldi, por exemplo, quando você olha Picasso, quando você olha outros, né, quadros, você observa e toma contato com a vida daquele artista. Então o que ele está dizendo, com uma flor é a mesma coisa, com uma planta é o mesmo, e com o ser humano é o mesmo. E aí que nós temos que olhar aquele aluno, nós temos que olhar aquele ser deste ponto de vista. É a minha vida tocando na vida daquele ser que eu observo. Veja só, volta ali, ó. A estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. Então, a essência da beleza para nós está justamente em enxergar no outro a própria vida de Deus. Não vou ficar olhando nariz, boca, cabelo, braços, etc. e tal, esta observação. Mas eu vou olhar para o arquiteto que desenhou tudo isso aí.
Mesmo que você não acredite em Deus, mas acredito que você está assistindo aqui, está no nosso canal, você acredita em Deus, mas mesmo que seja um ateu, é inegável que você pode observar um ser humano e ficar pensando como é que a genética, mesmo que você pense em genética, conseguiu dispor todos esses elementos, todas essas células de uma maneira tão precisa. E aí partimos para a segunda observação, que é justamente como esta pessoa age, como ela se comporta, e eu então vou ser um interlocutor com ela, vou me comunicar com ela a partir do quê? Da minha vida, se comunicando com a vida deste outro ser. Então ele fala, não é? A gente observa então, né? E fica admirado, não é? Com a vida que dispôs, né, esses átomos em determinada ordem, né? E fez surgir uma flor. Um ser vivo, ao descobrir vida num outro ser, vibra e se alegra. Opa! Um ser vivo, sou eu, que é você, ao descobrir vida em um outro ser, uma flor, uma árvore, um animal, um outro ser humano, seu aluno, sua aluninha, vibra e se alegra. Essa vibração e essa alegria é que se traduzem em sentimento do belo. Ou atração pela beleza. Vamos lá repetir mais uma vez, porque isso aqui é um tratado, né, gente? Um ser vivo, ao descobrir a vida num outro ser, vibra e se alegra. Essa vibração e essa alegria é que se traduzem em sentimento do belo, ou atração pela beleza. Uma flor colocada num vaso, né, bonita, enquanto ainda tem vida. Depois que ela murcha, ela perde aquela beleza. E olhe lá, porque na verdade dá para você até ainda exprimir uma beleza mesmo numas folhas secas. Tem aquelas quadros chamados natureza morta, que às vezes pintam frutos e etc. Ali por detrás você pode dizer, não, mas ali tem vida. Sim, existe uma vibração que está por detrás daquele objeto, que foi constituído daquela forma, e por detrás disso tudo existe sim a vida, por isso que a gente acaba se encantando. E ele fala então que já do ponto de vista artístico, né, o instrumento de medição é o próprio ser humano. Então, do ponto de vista da observação, para você poder investigar, né, a essência da beleza, é aqui que nós estamos falando de estética, né, justamente está a observação que parte do próprio ser humano, né, que é um ser vivo, e o objeto da medição também é um elemento vivo, uma manifestação da própria vida. Calma lá, você já pode estar pensando, tá, mas e um quadro? Né? Ele não tem vida, e agora? Né? E uma poesia? Calma, a gente vai chegar lá, tá? Ele continua dizendo o seguinte, então, aqui um pouquinho mais para frente, ainda estamos no prefácio, seria o equivalente à página 5 do prefácio, tá? Não está paginado, mas eu paginei aqui, equivaleria aqui à página 5 do prefácio. Então, ele vai dizer que, né, portanto, no campo de vista da arte, é natural que não se possa falar em validade universal. Ah, sim, por que ele está falando isso? Por aquela questão que eu já trouxe anteriormente. Ele vai falar justamente sobre a questão do ponto de vista que você não pode ter uma validade universal, porque a observação é subjetiva, ou seja, parte da pessoa. Então, eu posso enxergar uma beleza numa flor diferente de você. Eu posso enxergar a beleza de um ser humano diferente do que você enxerga, por causa da nossa subjetividade. Mas o importante não é ficar discutindo, isso é bonito ou isso não é bonito. A questão toda é justamente qual é o sentimento que este objeto diante de mim, e que pode ser um ser humano, volto a falar, provoca em mim. Que tipo de sensação? Né? E ele continua. Então, portanto, do ponto de vista da arte, é natural que não se possa falar em validade universal daquilo que o artista apreendeu, visto que uma criação artística surge da observação da vida por outra vida, isto é, do contato de dois seres animados. Assim sendo, o ponto de vista de uma pessoa não é igual o da outra, foi falado, né? Por exemplo, né, aí vai falando, ao ver a flor de uma cerejeira, tem pessoas que podem ter uma sensação melancólica, né?
o desfolhar da cerejeira. Vamos pensar nos ipês, que a cerejeira é uma típica do Japão. No Japão tem uma ligação muito forte com a cerejeira, e nós aqui no Brasil, praticamente o Brasil todo, uma ligação muito forte com os ipês, né? Então, qual é a sensação que os ipês, quando florescem, trazem? Tem gente que pode ter uma sensação melancólica, tem gente que pode ter uma sensação de alegria, de êxtase, justamente pela subjetividade, não é? Então, do ponto de vista da arte, né, a qual consiste em apreender aquilo que resulta do contato de uma vida com outra, a matéria não existe em si, tá? Em outras palavras, a matéria não é simples matéria. Aqui está um ponto de vista interessante. Quando nós da Seitione falamos a matéria não existe, a pessoa diz, não, olha eu aqui, ó, como assim não existe? Olha, e esse livro aqui, ó, não é material? Isso aqui é a matéria. Isso é do ponto de vista físico, né? A gente pode dizer, tudo bem, está aqui este objeto. Mas quando a gente começa a observar isso do ponto de vista da minha vida, observando a vida que está por detrás disso, eu posso pensar nesse livro, pensando assim, puxa, em pensar que o professor Masaharu Taniguchi, não é, que viveu aqui neste plano fenomênico, agora no plano fenomênico eu digo no plano material, né, que está agora no mundo espiritual, escreveu isto aqui, não é? Então eu estou aqui no fundo apreendendo a própria vida de Masaharu Taniguchi, que está por detrás dessas palavras. Teve um dia, dá para imaginar, né? Um dia ele sentado, estou falando de 1965, deixa eu tirar uma dúvida aqui, quando foi escrito este livro, né? A edição em japonês, obviamente, né? 1965. E o professor Masaharu Taniguchi, ele nasceu em 1893 e faleceu em 1985. Então você veja que interessante, né? Um livro escrito, direito original, em 1965. Então veja, eu fico imaginando ele que passou aqui, né? De 1893 até 1995, agora está no plano espiritual. Escreve essas palavras em 1965, tem gente que não tinha nem nascido, né, que está ouvindo aqui as palavras, né, e ficamos imaginando, né, a vida dele está representada aqui, uma parte dele está aqui. Então, este livro que aparentemente é matéria, ele não é simples matéria, ele tem algo por detrás dele, ele tem um valor que não é um valor simplesmente financeiro, um valor monetário. Então, tem uma beleza por detrás disso. Ele nos causa uma sensação, e essa sensação está ligada justamente à estética. E veja que eu estou falando aqui o quê? Sobre linguagem, porque a linguagem não é simplesmente aquilo que eu estou falando, o som que eu estou emitindo é a linguagem. Tudo isso aqui é a linguagem. A linguagem corporal, a linguagem da própria relação com a mídia, que está chegando aí na sua casa, a linguagem do próprio conteúdo deste livro, a linguagem simbólica que está por detrás de todas as coisas, inclusive dentro dos nossos queridos alunos. Eu vou me lembrar aqui de uma professora de português chamada Eunice. A professora Eunice, ela dava aula para a gente, uma aula chamada Aula da Fala, que saudades dela. E essa aula da fala era deliciosa, era num sábado, para vocês terem uma noção, sábado. Não tinha chamada, não tinha prova, ou seja, ia quem tivesse a fim de ir. A gente estava lá no ensino Fundamental 1 ainda. Ah, meu Deus, que coisa boa. E Fundamental 2 também com a professora Eunice. E ela dava aula da fala. O que era a aula da fala? Ela deixava a gente ler poesia, cantar músicas, fazer teatro. Ela coordenava tudo e incentivava a gente a expressar as coisas belas, né, da arte. Aprendi poesias com ela, músicas. Olha, se eu conheço hoje Noel Rosa, Pixinguinha, Dona Irã Barbosa, esses artistas incríveis nossos lá da antiguidade, é por causa dela, né? Então, ela trouxe o senso de belo para dentro de mim através dessas aulas chamadas aulas da fala. Olha que coisa linda, né? Ela me traz aí todo um movimento estético dentro da aula dela, que não era aula regular, era justamente um momento que ela criou para que a gente pudesse ter liberdade para trabalhar essas questões importantíssimas, as questões que a gente chama de estéticas, não é? Bom, então a gente, na verdade, vai dizer que a matéria não é matéria,
Porque a gente está aqui, apreendendo a vida que está por detrás da matéria. É como se a vida de professor Masaharu Taniguchi estivesse, como não? A vida do professor Masaharu Taniguchi uma parte dela está aqui. Esta é a beleza da arte, como um todo que eu estou dizendo, né? Então, mesmo quando visto pelo ponto, mesmo quando o artista parece simplesmente copiar a figura de um objeto colocado à sua frente, ele não está vendo o objeto. Aqui vem aquilo que eu prometi para vocês lá no início. Calma que eu vou chegar nas partes que são objetos, né? Ele não está vendo a figura de um objeto na frente, ele não está vendo o objeto propriamente dito, mas sim está procurando aprender algo essencial que esse objeto transmite. A forma material está manifestada apenas como representação ou símbolo de algo essencial. Ponha um livro diante de um pintor e ele é capaz de fazer uma pintura que nos surpreenda. Nossa, quanto detalhe, eu não tinha percebido isso. Né? O que ele apreendeu aqui? Ele diz, algo essencial. O professor Masaharu Taniguchi vai dizer, inclusive, que quando um arquiteto faz ou desenha um prédio, ele está colocando a vida dele, né, representado naquele objeto, naquele prédio. E alguém pode dizer, mas e se o prédio, por exemplo, deteriorou, né, e não teve manutenção? Mas pode vir um outro artista, olhar para aquele prédio e encontrar algo que só ele enxergou, que só ele captou, alguma coisa de vida que estava naquele objeto, mas partiu dele, né? E ele desenha, por exemplo, um quadro. Estou imaginando aqui um quadro, né, em que esteja esse quadro, né, este prédio deteriorado, e aí você olha aquele prédio e fica observando a deterioração, aí de repente você pode viajar e diz, puxa vida, né, quando foi construído, quantos operários nele trabalharam, quanto material foi utilizado, né, quanta gente está por detrás deste prédio, quantas pessoas trabalharam lá dentro, né? Às vezes eu vou aqui para o centro da cidade de São Paulo e fico observando aqueles prédios antigos, né? E eu fico lá olhando e dizendo, puxa vida, né? Quantas pessoas trabalharam por aqui, quantas pessoas passaram por esse local. É uma observação única, que eu observo dessa forma e se você for lá, você pode perceber outras coisas totalmente diferentes, não é? Então ele diz, vou avançar aqui um pouquinho, né? Quando a nossa vida está em plena atividade, é como se não vivêssemos no plano material. Essa é uma observação que o professor Masaharu Taniguchi diz, extrapola o plano material. Quando você consegue apreender a vida, inclusive num objeto que aparentemente está morto, né? Não tem vida, né? Só matéria, você está nesse momento, né? Em plena atividade. Então você acaba vivendo, né, num plano não material, porque você começa a fazer observações a partir da sua intuição, dos seus sentidos plenos. Então, somente quando a nossa vida se estagna, isto é, quando imaginamos o ser humano num plano fixo e supomos a vida dentro desse plano, é que sentimos a presença da matéria. Quando a vida vai se estagnando, eu sinto a presença da matéria. Ele dá um exemplo aqui muito interessante. Ele diz assim, suponha que dois amigos se encontrem depois de um longo tempo. Vocês imaginam como é que é esse encontro, não imaginam? Como é que você está? Nossa, quanto tempo! E abraça, não é? Puxa, e aí ficam naquele papo super animado e tal. A vida está em movimento. Então, a observação, ela é uma. Das saudades, do encantamento, da alegria do reencontro. Esse contato da vida das duas pessoas que se reencontraram, ela fica assim, né, fica gigantesca, né, que se agiganta, na verdade, a ponto então de você viver, como ele diz aqui, num plano que não é o plano material. Você está num plano imaterial. Por quê? Porque você está observando as coisas de uma outra perspectiva. Observação da beleza, a estética. Aí ele diz, vamos supor que acabe o assunto. Achei muito interessante o que ele fala aqui. Acabou o assunto. E vocês estão ali num ponto de ônibus, esperando um ponto de trem, em qualquer lugar, esperando alguma coisa. E acabou o assunto. Aí murcha o assunto,
você fica olhando e tal. Daqui a pouco você começa a observar a pessoa, aí você diz, puxa, faz tempo que eu não encontro, nossa, mas agora que eu estou vendo que ele envelheceu, nossa, agora que eu estou vendo que, né, o cabelo ficou branco, nossa, agora que eu estou vendo que ele está meio assim, e ele vai brincar, o professor Masaru Taniguchi, brilhante como sempre, né? Ele diz, né, suponho agora que nesse momento, então, após ficarem diante de outro, vocês ficam calados sem assunto, né? Quando isso ocorre, é como se a vida deles ficasse estagnada, é como se a vida dessas pessoas que se encontraram, você que encontrou uma pessoa, ficasse estagnada. E a partir do momento que a vida ficou estagnada, aí cada um começa a observar o outro de um plano fixo. Plano fixo é um plano que nos cerceia a liberdade. O espírito é livre, né? A espiritualidade é liberdade plena, né? A matéria não. A matéria nos restringe, é restritor. Então você vai dizer, aí sim eu estou num plano fixo. Quando você está num plano fixo, você passa a observar o outro do ponto de vista material. E aí que entra essa questão do ser humano, da relação entre o professor e o seu aluno, daquela educadora e os seus alunos. Por quê? Porque quando a minha vida está estagnada, eu estou desanimado, eu estou cansado, não acredito mais na educação, isso aqui não tem mais jeito. Ou então, repito sempre a mesma coisa, todos os anos, da mesma forma, não mudo a forma como a escola se organiza, não procuro inovações na área de educação, não procuro coisas diferentes para realizar, não faço um projeto ousado de uma outra civilização, de uma outra sociedade para implantar na minha escola, eu vou me estagnar. E a partir da estagnação, eu começo a observar as coisas do ponto de vista material, perco a relação vida-vida e começo a ver os defeitos do meu colega de trabalho, da diretora, do diretor, do aluno, da escola, da profissão, porque a vida se estagnou. Os meus alunos começam a me cansar, porque a vida se estagnou. A vida precisa estar em movimento. E ele continua, nossa essência é a vida, portanto, essencialmente, todos vivemos unicamente no mundo regido pela vida. Porém, sob o aspecto fenomênico, a gente chama fenomênico esse mundo material, também este mundo material em que nós estamos, né, que é o mundo que a gente percebe através dos sentidos, nesse caso aqui dos 5 sentidos. Então, sob o aspecto fenomênico, o nosso eu carnal, manifestado como símbolo de nossa essência espiritual, vive no meio construído pelo agrupamento de outros seres, que também são símbolos de sua respectiva essência espiritual. Então, eu vivo no meio de outros seres, que são símbolos da minha respectiva, ele diz aqui, da respectiva essência espiritual. Pode-se, pois, dizer que somos vida habitando um mundo regido pela vida e também somos símbolos habitando o mundo dos símbolos. Aqui, minha gente, é um tratado que o professor Masaru Taniguchi traz. É preciso ler isso aqui várias vezes, conhecer um pouquinho também até de semiótica, porque é uma área da ciência que justamente estuda os significados, né, as simbologias. Eu acho isso fabuloso. Um estudo muito profundo e muito difícil, já li alguns livros e, olha, vou te falar, nem me arrisco aqui a colocar para vocês sobre semiótica, porque é algo muito, precisa de muito estudo, de muito aprofundamento. Mas o mestre aqui já dá uma aula sobre isso, né? Então ele diz, portanto, em uma obra de arte é preciso representá-la de forma... portanto, em uma obra de arte é preciso representá-la de forma estática, ok? Tudo bem, claro. Né? Vou pintar algo, etc. e tal. E para evitar que a obra se torne fria e insípida, como um registro científico, o artista, ao tentar exprimir num plano fixo o fluir da vida, que ele conseguiu apreender, ou seja, o artista apreendeu o fluir da vida, então ele procura usar uma expressão em que esse fluir se transmita às pessoas sob alguma forma simbólica. Ok? Um objeto que ele vê, pode ser um trem, por exemplo, e ele observa aquele objeto, e a partir da observação daquele objeto, ele apreende a vida a partir da vida dele, ele apreende a vida desse objeto a partir da vida dele, e ele então procura exprimir, né, esse fluir
e transmitir aos outros de forma simbólica esse objeto que ele então extraiu, né? Ele extraiu o objeto. Em que sentido? De que está fora dele para dentro dele, a partir de uma observação estética, e aí transforma isso em poesia, em música, em que mais? Quadros, enfim, ou em esculturas, estava esquecendo, né? E traz isso para nós. Então ele diz, em última análise, todo artista, ao procurar exprimir o papel na tela, etc., o fluir da vida, que a própria vida captou, tem de recorrer a uma forma simbólica. E o professor Masaru Taniguchi, né, vai lá para o finalzinho, terminando já, dizendo então, né, que talvez algumas pessoas digam, né, está bem, admitamos que os traços de uma obra arquitetônica na época da sua construção sejam a manifestação da vida do seu autor. Dir-se-ia que essa obra simboliza a vida do arquiteto que o construiu. Ok? Lógico, né? Aí ele dá aquele exemplo que eu já adiantei, na verdade, quando ele fala sobre, ok, mas aí ficou velho, como é que faz? Então ele vai dizer, um artista pode pintar, né, uma construção, né, que terá vida, porém esse artista, né, outro artista, depois de um tempo, observa aquela obra e consegue extrair outra forma, outra beleza que aquele primeiro artista não conseguiu exprimir. Então, um arquiteto fez um prédio, um artista pintou aquele prédio, outro artista pinta um prédio, ele exprime aquela obra, aquele prédio, né, aquele edifício, de uma outra maneira, graças à sua subjetividade. Vendo uma obra de arte ou ouvindo uma música, apreendemos a vibração da vida de um irmão nosso. E assim que nós deveríamos nos comportar quando nós estamos observando um outro ser humano. É apreender a vida que está por detrás dele e às vezes é necessário até um momento de contemplação solitária, sossegada. Por quê? Porque você, olhando a aparência, você fica às vezes com aquela impressão que os seus sentidos captaram. Eu não estou falando captar as coisas a partir dos 5 sentidos. Essa não é uma questão estética da Seicho-no-ie. A questão estética da Seicho-no-ie, de apreensão das linguagens, porque a arte é uma linguagem, tá certo? A escultura tem a sua linguagem, a pintura tem a sua linguagem, a música tem a sua linguagem, a poesia tem a sua linguagem. Isso tudo é do campo, então, da própria estética, o quê? Da apreensão dessas linguagens, da transformação dessas linguagens em uma arte, por exemplo, mas com o ser humano é o mesmo. Agora, se eu não estou preparado para enxergar esta beleza, então eu vou ter percepções diferentes. Então eu digo, 5 sentidos, não estou falando para a gente fazer observação a partir dos 5 sentidos, é a partir de captar a vida, com a minha vida, captar a vida daquele objeto, do outro, simbolicamente. Então se eu observo um ser humano com um comportamento inadequado, que eu julgo inadequado, eu tenho que muitas vezes parar para deixar os 5 sentidos em silêncio e procurar desenvolver a intuição e captar então a beleza que está por detrás daquele ser. Porque tudo é palavra, não é, gente? Por exemplo, quando uma criança está se comportando de forma que a gente julga inadequada, simbolicamente, ela está representando alguma coisa que está lá dentro da mente dela. Palavras que estão dentro da mente dela. Tristezas, angústias, raiva, medo, tudo isso que está sendo traduzido na forma corporal. A mesma coisa, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, uma criança bem cuidada, uma criança amada, uma criança respeitada, também transmite a partir do seu corpo aquilo que está dentro da mente dela. Mas, digamos, se eu quero apreender a vida dos dois, dessas duas crianças, claro que eu vou ter um pouco mais de dificuldade de enxergar a beleza nesse que está me dando problema do que nessa que está fazendo todas as coisas bem, é alegre, é compreensiva, é amorosa, é amiga e tal, mas eu preciso olhar isso aqui. Então eu aquieto a minha mente que julga, aquela mente avaliativa, né, dos 5 sentidos, aquela mente dos 5 sentidos, a partir então de uma oração, de uma meditação e começo então a
inspirar e expirar até eu conseguir serenamente e intuitivamente fazer a minha vida, aliás, fazer a minha vida ligar-se à vida do outro, aí sim intuitivamente captar uma forma de agir com aquele outro ser. Nisso está a beleza do trabalho de você que é um educador, de você que é papai, mamãe, que são educadores também, obviamente, da avó, do tio, da tia. É nesse aspecto, como é que eu apreendo a beleza que está por detrás, às vezes, até de uma linguagem corporal, de uma forma que não está me agradando. Um exemplo bastante rápido para a gente terminar já então, né? Já chegamos no final. Uma vez eu entrei numa escola no Rio Grande do Sul e eu tinha sido convidado para fazer uma palestra, mas era palestra a princípio para os professores. E quando eu cheguei lá, era para os alunos, inclusive alunos do ensino médio, Fundamental 2. E estava uma coisa maluca na escola, né? E cadeira desarrumada, não tinha auditório, eles iam fazendo a minha fala num corredor, o som estava ruim. Então, a princípio, aquilo me chocou. Mas o que eu fiz? Eu fui justamente realizar uma meditação Shinsokan, que a gente faz numa sala, pedi para a diretora reservar uma sala, e a partir daquele momento que eu consegui serenar a minha mente e consegui, né, estão aqui diante de mim filhos de Deus maravilhosos, né, para ouvir a minha palavra, a palavra obviamente de Deus, né, a palavra que vem da Seicho Noye. Então, nesse momento, Deus me orienta, serenei minha mente e fluiu uma ideia. Eu vou falar sobre isto, porque eu não sabia que eu ia falar para os jovens, eu tinha me preparado para falar para professores, né? E aí eu fui lá e estava totalmente sereno. Mesmo diante daquele tumulto, a minha mente já não estava mais fixa naquilo que parecia uma desordem, me fixei justamente na beleza daqueles seres que estavam naquele momento. Saiu realmente uma palestra que eu particularmente achei muito boa, gostei, né? Eu tenho uma autocrítica bastante grande, por isso falo à vontade isso para vocês. E um tema que tocou uma jovem que tinha pensado em suicídio e ela veio então no final me agradecer dizendo, olha, eu queria falar um negócio para você e tal, e acabou falando que ela tinha desistido de se suicidar a partir da minha fala. Depois eu pedi para os jovens da Seicho Noye que estavam lá naquele momento acompanhar essa jovem, obviamente estar perto dela, né, e dar um apoio para ela continuar com aquele ideal, né, de não tirar a própria vida. É isso. Então eu quero agradecer a você, mas claro, calma, vamos terminar aqui fazendo uma oração, com toda certeza, né? Eu escolhi aqui a oração do livro Minhas Orações, na página 142, Minhas Orações, página 142, contemplação da aura suave como a lua cheia. Eu peço para que você fique de olhos fechados, se quiser juntar as mãos diante do rosto, serenamente, e ouça a oração, a contemplação da aura suave como a lua cheia. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com o vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com vosso amor. Em seguida, inspirando lentamente o ar, imaginando o amor de Deus fluindo para dentro de você, mentalize. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Imaginando que está envolto por uma aura luminosa e esférica, semelhante à lua cheia, de diâmetro maior que a sua estatura, mentalize. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Inspire lentamente. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. E agora comprima o ar por baixo do ventre e mentalize. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Vá liberando o ar lentamente. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas.
Muito obrigado, muito obrigado. Podem abrir os olhos. Está em Minhas Orações, esse livro aqui na página 142. Quero agradecer a oportunidade de estar com você. Lembrar que você tem aí um canal, né, no YouTube com muitas orientações nossas na área de educação, sobre meditação, em várias áreas também, claro. E também lembrar que você tem aí todo o apoio dos educadores da Seichonoye do Brasil. Reverências e muito obrigado! Queridos pais e educadores, é tempo de um novo sorriso. Aproxima-se o Seminário para Educadores com o tema Educação da Vida. Você não está só. Venha se sentir abraçado e renovar as suas energias no tradicional evento que acolhe educadores, pais e todos que desejam se aperfeiçoar nas artes de extrair a latente capacidade infinita de Filho de Deus, de si e dos educandos. São benefícios para a vida inteira, em apenas 2 dias de palestras, práticas, vivências e atividades interativas. E tudo isso no ambiente sagrado, majestoso e encantador da Academia de Treinamento Espiritual. Teremos orientadores experientes na área educacional que aliam suas expertises pedagógicas à prática da educação da vida. Trata-se de um seminário para aprimoramento espiritual que busca obter êxito em reeducar-se para educar com alegria e bons resultados. Seminário para Educadores, Educação da Vida, você não está só. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Data 19 e 20 de novembro de 2022. Informações: WhatsApp 11 5014 2253 e e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Venha se sentir abraçado numa atmosfera de majestoso encanto que renova as energias, proporciona um novo sorriso e nos aperfeiçoa nas artes de extrair do Filho de Deus a sua latente capacidade infinita. Muito obrigado!